Bom dia! O nosso grupo é sobre o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. O grupo é composto pela Adriana, Fernanda, Catrine, Liliane e Vinícius. Vamos começar com a introdução. O Departamento de Saúde Animal iniciou as discussões para a reformulação do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa em 2007, com a participação do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, universidades e profissionais dos serviços veterinários estaduais. Naquela ocasião, os participantes chegaram a elencar componentes e traçar principais estratégias a serem trabalhadas na reformulação do programa. Porém, os trabalhos não avançaram, principalmente em função das inúmeras demandas surgidas com o processo de restituição da condição sanitária, perdida com as ocorrências da doença no Mato Grosso do Sul e Paraná, entre 2005 e 2006, que afetou quase toda a zona livre de febre aftosa com vacinação do país. Em seguida, os esforços foram concentrados na ampliação da zona livre de febre aftosa, resultando no reconhecimento internacional pela OIE. Nova iniciativa para a reformulação do programa ocorreu em 2013, com a constituição de um grupo de trabalho. Esse grupo teve seus trabalhos interrompidos com o falecimento do seu coordenador. Entretanto, as discussões e os conteúdos produzidos das propostas originais foram considerados pelos elaboradores deste plano. Em 2015, foi constituído um novo grupo de trabalho, com o objetivo de definir novas bases e estratégias do programa para fortalecer a vigilância e prevenção da febre aftosa no país. Desde a última revisão do programa, realizada em 1992, o programa passou por várias adequações, como a eliminação da doença clínica há mais de 11 anos, a ausência da transmissão ou infecção viral demonstrada com auxílio de diversos estudos soroepidemiológicos realizados nos últimos anos, incorporação da absoluta maioria do rebanho em zonas livres com e sem vacinação, forte participação efetiva, atuação da comunidade nas ações do programa, principalmente através das campanhas de vacinação em todo o país. Esses avanços contribuíram com a diminuição das restrições ao trânsito interno de animais suscetíveis à febre aftosa e seus produtos, permitiram um amplo acesso das carnes brasileiras aos mercados internacionais e um elevado crescimento da produção pecuária nacional, motivado principalmente pela melhoria na remuneração aos produtores. Dentre as principais adequações pelas quais passou o programa, destaca-se as estratégias de zonificação associada à classificação de risco da doença. Essas medidas permitiram a evolução gradativa do programa, impulsionada pelos diferentes graus de interesse político, econômicos e sociais, o fortalecimento das estruturas dos serviços veterinários e do sistema de vigilância, e essas medidas culminaram ainda com a implantação e ampliação gradativa das zonas livres da doença, com reconhecimento internacional pela OIE. Agora, em um novo contexto, novas realidades se configuram e com isso surgem novos problemas, desafios e necessidades para rever os objetivos do programa, alinhados com as diretrizes do Programa Hemisférico de Erradicação de Febre Aftosa, avançando no propósito de conquistar e manter uma condição sanitária sustentável mediante a ampliação das zonas livres da doença com e sem vacinação. Os maiores desafios do programa para os próximos anos será a consolidação da condição sanitária conquistada para a febre aftosa e, principalmente, a adoção das medidas necessárias, seguras e viáveis para transformar as zonas livres de febre aftosa com vacinação em livres de febre aftosa sem vacinação. Nesse programa, temos dois objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. No objetivo geral, o presente plano busca criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre de febre aftosa e ampliar as zonas de livres sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos e à sociedade brasileira. Com isso, busca consolidar a condição sanitária conquistada para a febre aftosa, fortalecer a vigilância para doenças vesiculares, a prevenção da febre aftosa e avançar com a zona livre de febre aftosa sem vacinação, para que alcance todo o território nacional e, por conseguinte, contribuir com a sanidade dos rebanhos que
compõem o patrimônio pecuário nacional. Os objetivos específicos visam tornar o país livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional de forma gradativa e regionalizada, considerando as condições epidemiológicas, geográficas, político-econômicas, institucionais e técnicos operacionais, preservando a condição conquistada. Busca também fornecer as medidas de prevenção e redução das vulnerabilidades para a febre aftosa em todo o país. Aprimorar as capacidades do Serviço Veterinário Oficial em todo o país, priorizando as regiões mais vulneráveis, além daquelas com melhores perspectivas de avanço para o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Visa também fortalecer as parcerias público-privadas, ampliando a participação comunitária no processo decisório e nas ações de prevenção de febre aftosa em todo o país, para garantir a sustentação técnica, política e financeira ao programa. As diretrizes estratégicas descritas a seguir levaram em condições os objetivos e metas deste plano. A expectativa é promover mudanças significativas na forma de atuação do programa, que deixará de utilizar a vacinação sistemática e reforçará cada vez mais os mecanismos de prevenção e vigilância, visando ampliar a capacidade de detecção precoce e resposta rápida às possíveis ocorrências da doença. Dessa forma, foram definidas as seguintes diretrizes estratégicas: gestão compartilhada e participação social, aperfeiçoamento das capacidades do Serviço Veterinário Oficial, regionalização das ações, sustentação financeira, adequação e fornecimento do sistema de vigilância, agilidade e precisão no diagnóstico, precisão de imunógeno para emergências veterinárias, cooperações internacional, educação e comunicação social em saúde animal. E qual é o status sanitário atual do nosso país? Como nosso trabalho foi baseado no Plano Estratégico de 2017, algumas coisas foram atualizadas desde então, como no caso em que o Ministério da Agricultura reconheceu 6 estados como livres de febre aftosa sem vacinação. Os estados são os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia. Também foram reconhecidas as regiões do Amazonas e do Mato Grosso. E com esse reconhecimento nacional, os estados terão a oportunidade de ampliar a participação do mercado internacional. O Brasil já é livre de aftosa com vacinação, mas esse bloco será livre sem vacinação. Isso deve melhorar o valor dos produtos desses locais para exportar para mercados como Japão, Coreia do Sul, que são mais exigentes e não aceitam a carne bovina vacinada. Falar sobre a situação regional. Na primeira metade do plano de ação do PEFA, observou-se um avanço na erradicação da febre aftosa na América do Sul. Os países que sustentam o status de livres de febre aftosa os mantêm principalmente com vacinação massiva. A manutenção desses programas de imunização é necessário para que não ocorram novos focos. Um exemplo é a região do Cone Sul, no final dos anos 90, que para tentar mudar de status de livre de febre aftosa com vacinação para o status de livre de febre aftosa sem vacinação, eles tiraram a vacinação e o que aconteceu foi uma grande epidemia. Então, os programas precisam considerar os riscos. O PEFA estabeleceu 4 sub-regiões para orientar esse processo de erradicação. Eu vou falar mais na frente. E eles vão considerar a situação epidemiológica da região e os riscos também. A sub-região do Cone Sul é uma das 4 sub-regiões que o PEFA estabeleceu para orientar o processo de erradicação da febre aftosa. Esta região do Cone Sul, ela reúne a maior população de bovinos do continente e está constituída por alguns países da América do Sul, como por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai, a região não altiplano da Bolívia e alguns territórios do Brasil, como por exemplo Rondônia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E a maior parte dessa sub-região
ela já é livre de febre aftosa com vacinação, exceto os países do Chile e também Argentina, e aqui no Brasil o estado de Santa Catarina, que ele já possui o status de livre de febre aftosa sem vacinação. A região, na tentativa de mudança de status de livre de febre aftosa com vacinação para o status de livre de febre aftosa sem vacinação, ocorreram duas situações desastrosas, que foram a ocorrência de surtos. O primeiro surto, ele foi causado pelos vírus do tipo O e A e pela interrupção da vacinação. E o segundo surto foram surtos esporádicos, mesmo em áreas que já estavam livres de febre aftosa com vacinação. Esses surtos serviram para reforçar a vigilância e aumentar os testes sorológicos, sistemáticos, e também para melhorar os sistemas de imunização, já que quando se tira a vacinação, pode ocorrer novos surtos, né? Mas apesar desse episódio, do passado, observa-se que essas regiões elas têm baixa probabilidade de novos focos da febre aftosa. A sub-região amazônica, ela envolve esse território de 8 países, entre eles Peru, Bolívia, Venezuela, Brasil. E essa sub-região, ela detém a segunda maior área, mas é também a menos povoada. E os seus territórios têm diferentes status sanitários com relação à febre aftosa, né? A maioria já é livre de febre aftosa com vacinação. Alguns, como o Peru, em quase toda a sua totalidade, ele já tem o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Os últimos focos registrados de febre aftosa, eles foram causados pelos vírus do tipo C no Amazonas e pelos vírus do tipo O no Pará, sendo que os maiores rebanhos bovino e bubalino estão localizados aqui no Brasil. Apesar desses casos, observa-se que os países vizinhos eles têm um papel pouco significativo na propagação dessa doença. E os avanços relacionados à imunização e os programas de vacinação, eles ajudam a alcançar o status de livre de febre aftosa com vacinação. E o interesse é que até o final do plano todos estejam com esse status. A sub-região andina é uma região pequena, que compõe dos países do Equador, Peru, parte da Colômbia e região não amazônica da Venezuela. Teve um reconhecimento do seu status de livre de febre aftosa sem vacinação para quase 100%, no território do Peru e altiplano boliviano e no Chocó, na Colômbia. E na Venezuela, o último aparecimento da doença foi em 2013. Observa-se que a entrada da doença no Brasil por essa sub-região é muito baixa, é praticamente insignificante. A situação nacional para a febre aftosa. Aqui nós temos um mapa do Brasil que mostra todas as zonas que já são livres de febre aftosa com vacinação ou sem vacinação, e também as áreas que ainda não são livres. Mais na frente eu vou explicar cada uma dessas zonas. O nosso país ele já está há 11 anos nessa condição sanitária e vem combatendo a febre aftosa desde 1963, com campanhas de vacinação. Ao longo dos anos, lógico, foi sempre reformulando os programas para tentar melhorar. E a primeira zona livre de febre aftosa com vacinação, ela foi implementada do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. E sendo que em 2007, Santa Catarina, ela foi considerada a primeira zona livre de febre aftosa sem vacinação do país. E assim se mantém até hoje. Porém, a única região que ainda é livre sem vacinação. As outras são com vacinação ou ainda
demandam bastante cuidados e atenção. Zona livre sem vacinação. Essa zona é composta apenas pelo estado de Santa Catarina e ela detém apenas 2% do rebanho bovino e bovino brasileiro. O seu grande forte está na produção nacional de suínos, com 16%. Né? Essa zona ela faz divisa com outros estados, porém esses estados já têm o status de livre de febre aftosa com vacinação. Então o risco que ela ocorre é mínimo. Né? O último foco que teve em Santa Catarina foi em 1993 e foi exatamente na instalação de suínos. E com o passar dos anos foram melhorando a vigilância, corrigindo a vulnerabilidade, né? E para tentar sanar os eventuais emergências sanitárias. E com isso, esses não teve mais surto e ela consegue manter o seu status de livre sem vacinação até hoje. Livres com vacinação. Essas áreas elas representam a maior parte do território nacional, cerca de 76,1%, onde são criados o rebanho bovino e bovino brasileiro, com quase 100% na sua totalidade. Essas zonas elas abrangem uma grande produção, né, e estão muito susceptíveis, né, por ser uma grande área, estão muito susceptíveis a ter novos focos, né, novos surtos. E os últimos surtos que teve foram na região do Rio Grande do Sul, em 2001, no Acre, em 99, e o último foi no Mato Grosso do Sul, em 2006, com os agentes envolvidos foram os vírus A e O. Depois desses surtos, medidas de erradicação da doença foram implementadas e melhoradas, né, na tentativa de um dia mudar de status, né, alcançar o status de zona. Uma zona é a zona não livre de febre aftosa, que é composta pela região amazônica, com os estados do Amapá, Roraima, a maior parte do Amazonas, exceto alguns municípios, tipo Boca do Acre, e Rondônia. Todos esses estados já são reconhecidos como livres de febre aftosa com vacinação e eles representam cerca de 22,8% de todo o território nacional. A gente ainda tem duas zonas de proteção no Pará, que a primeira é ao norte do estado e a segunda ao extremo oeste do estado. Né? Seguindo essa linha, ainda temos a Venezuela, que é um país não livre da doença, ou seja, ainda não alcançou um status de livre de febre aftosa com vacinação. Tá? Os últimos casos registrados foram no estado do Amapá, em 99, Roraima, em 2001, e aqui no Amazonas, no município de Creiro da Várzea, em 2004, com o vírus, né, do tipo C. Depois de todos esses casos, né, foram feitas várias ações e estudos na tentativa de erradicar e mudar, né, o estado sanitário da região. São desafios, né, enfrentados, mas que buscam, né, ações para reduzir os riscos e igualar a sua condição sanitária, né, para evoluir para uma zona, né, econômica reconhecida com status de total, né, de zona livre com vacinação. Olá, me chamo Vinícius Mesquita. Vou dar continuidade falando sobre as metas globais do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Dentre elas, a gente tem a reorganização e a regionalização do programa no país em 2017. Isso está voltado a uma análise prévia da distribuição geográfica da pecuária e o fluxo de movimentação dos animais, os interesses e as condições comuns. Isso visando a estratégia de ampliação gradativa da zona livre de febre aftosa sem vacinação. Também a gente tem como meta projetar a demanda de vacinas, mas levando em consideração o cronograma da retirada da vacina e a definição de um banco de antígenos e vacinas para
atender possíveis emergências. Isso no caso de 2018. Também tem ampliar e aprimorar a capacidade diagnóstica, isso para responder em relação à demanda nacional com uma maior eficiência em todo o país, além de fortalecer as condições de biosseguridade e mitigação, em relação a caso o vírus venha a escapar e se difundir. Isso tem relacionado a laboratórios de diagnóstico que trabalham com a produção da vacina contra a febre aftosa. Além de avaliar possíveis riscos de infecção e introdução de febre aftosa nas zonas delimitadas, em relação a subsidiar tomadas de decisões para ampliar zonas livres de febre aftosa sem vacinação até 2019 através desses métodos. Dentre outras metas globais estabelecidas está avaliar e adequar o sistema de vigilância. Isso buscando se aumentar sua sensibilidade e fortalecer a prevenção da doença. Aprimorar as relações com países vizinhos. Isso voltado a formulações de atos bi e multilaterais, implantação de planos de ações conjunto com uma maior interação e atuação na execução de ações voltadas à saúde animal, além de desenvolver um programa nacional de educação. Isso para capacitar o corpo técnico do sistema veterinário oficial, tornando profissionais habilitados das indústrias e demais atores desse sistema, priorizando as zonas em processo de transição de status sanitários. Para que as metas globais sejam aplicadas, foram realizadas 16 operações. Essas operações foram distribuídas em 4 categorias, dentre elas, interação com as partes interessadas no programa de prevenção da febre aftosa, ampliação da capacidade do serviço veterinário, fortalecimento do sistema de vigilância em saúde animal e a realização da transição de zona livre de febre aftosa com vacinação para sem vacinação no país. A primeira categoria do plano de ações é fortalecer a intersetorialidade e a transdisciplinaridade das ações com ênfase na febre aftosa. Ela é dividida em 5 subtópicos, ao qual serão abordados detalhadamente, mas com um resumo geral são, dentre eles, promover o fortalecimento da cooperação regional e internacional em febre aftosa, promover a educação e a comunicação social em saúde animal, fortalecer a participação social, gestão que pressupõe a articulação e integração de diferentes setores e articulação de saberes, poderes e experiências. Quando se trata de promover o fortalecimento da cooperação regional e internacional em febre aftosa, o Brasil deve buscar estratégias e cooperações internacionais e regionais para que ele possa evitar a introdução do vírus no Brasil e trazendo consigo os diversos prejuízos econômicos, além de acordos bi e multilaterais com países que possam trazer a introdução do vírus até o Brasil. O Brasil deve buscar parcerias em diferentes setores, tanto social, quanto econômico, quanto político, em nível nacional, estadual e local, para que dessa forma essas parcerias possam contribuir de uma maneira que façam que a aplicação do plano de estratégia de controle da febre aftosa no Brasil seja realizado de uma maneira eficiente. Quando se trata de promover a educação e a comunicação social em saúde animal, busca-se conversar com diferentes setores da produção de animais no Brasil e dessa forma romper com os modelos tradicionais em vigor, marcadamente normativos e coercitivos, calçados na visão de autoridades sanitárias que bloqueiam, causando uma barreira de limitação entre as agências de defesa locais e os pequenos produtores. Continuando o fato do fortalecimento da participação social, são várias maneiras de integração para que o plano seja aplicado de uma maneira eficiente, dentre eles ambientes legislativos, conselhos e comitês de desenvolvimento rural e de saúde, confederações, sindicatos, conferências relacionadas à pecuária que promovam a saúde animal e a prevenção da febre aftosa. Quando se busca
uma melhor capacitação dos serviços veterinários, busca-se avaliar, aperfeiçoar e fortalecer esses serviços, que dessa forma previnem-se a introdução da febre aftosa no Brasil e fortalece a gestão sanitária local para a melhor implementação do plano. Quando se busca fortalecer as medidas de prevenção, relaciona-se a diferentes setores, tanto a população suscetível em zona livre, a biosseguridade aplicada às pessoas que trabalham com a manipulação do vírus em laboratório, a exposição do agente ao ambiente, a capacitação da vigilância ativa no sistema veterinário oficial, além de articulação de diferentes setores técnicos responsáveis para que tenha uma maior mobilidade para a organização do plano e ações educativas com a comunidade local, também em diferentes setores. Devido à extensão grande do nosso território nacional, busca-se o fortalecimento das gestões zoossanitárias locais, porque elas são as bases de notificação do controle da febre aftosa no Brasil. Dessa forma, busca-se um melhoramento das estruturas das unidades veterinárias, corrigir déficits, um melhor funcionamento, além de das unidades veterinárias locais estarem bem mais preparadas, para que dessa forma tenha uma melhor comunicação, uma mobilidade entre os diferentes setores para que a informação seja passada aos órgãos de defesa de uma maneira mais eficiente. Nem que essa informação possa ser passada também através de aplicativos eletrônicos que facilitem a tomada de decisões. O serviço veterinário oficial, ele deve ser um ator na comunidade local, levando a prevenção e educação das comunidades. Ele deve seguir elencado no Programa Hemisfério de Erradicação de Febre Aftosa, voltado a uma melhor capacitação do serviço de vigilância oficial, além da integração com diferentes setores, uma melhor comunicação, como já foi mencionado anteriormente, e dessa forma ele ter uma maior mobilidade em torno de uma comunidade, levando essa prospecção de conhecimento de prevenção da febre aftosa. Dentre as maneiras de prevenção está a atualização à legislação e procedimentos operacionais relacionados a doenças vesiculares. Isso voltado a uma melhor aplicação no âmbito internacional. Procedimentos básicos ajustados ao Código Terrestre, a atualização nacional em relação à febre aftosa, e a manutenção de um cadastro agropecuário. Essas são formas de se ter uma melhor eficiência da aplicação do plano, além do controle do trânsito interno e externo de animais, que é basicamente uma forma de vetar a epidemiologia da doença no ambiente. Entre outra forma de atualização à legislação, está voltada também aos produtos e subprodutos da produção animal, além de reclassificar as áreas de risco de febre aftosa, tanto internas quanto externas, além da forma como trabalho a manipulação do vírus da febre aftosa em laboratório e em relação à sua vacinação até a progressão de zona livre. O fortalecimento do sistema de emergências zoossanitárias está voltado a uma preparação, manutenção, para que dessa forma seja realizada uma resposta adequada. Essa resposta adequada, ela envolve diferentes setores, tanto político, social, econômico, e para que ele seja realizado de uma forma eficiente, pressupõe-se planejamentos. Por exemplo, no Sistema Nacional de Emergência Agropecuária, o Cineagro, ele atua em diferentes níveis, tanto político-administrativo, estratégico, técnico-operacional, para que dessa forma o plano seja executado de uma maneira eficiente. Mas, além disso, deve-se também trabalhar-se no fortalecimento dessas estruturas temporárias, a sua manutenção e além das estruturas permanentes, para que dessa forma o plano seja empregado de uma maneira mais eficiente. Para o fortalecimento do sistema de vigilância em saúde animal, é necessário aprimorar o cadastro agropecuário no Serviço Veterinário Oficial, o SVO. Em uma zona reconhecida como livre de febre aftosa sem vacinação
ou naquelas em processo de transição para esse status, o SVO deve dispor de legislação que aborde claramente a obrigatoriedade do produtor rural atualizar seu cadastro pecuário regularmente, a fim de não comprometer, principalmente após a suspensão da vacinação. Além disso, o SVO deve contar com manuais e procedimentos estabelecidos, realizar a fiscalização dos estabelecimentos e desenvolver ações educativas regulares junto aos proprietários dos estabelecimentos. Se o SVO não se ativer para a situação, a suspensão da vacinação poderá reduzir significativamente as oportunidades de atualizações cadastrais e causar prejuízos imensuráveis para esse patrimônio de informações organizado ao longo de décadas em todo o país, com muitos investimentos e sacrifício. Portanto, os SVOs devem se preparar e desenvolver estratégias que mitiguem ao máximo esses riscos antes de alcançar o novo status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Isso será primordial para a manutenção e aperfeiçoamento da vigilância em febre aftosa e outras doenças transfronteiriças. Quaisquer descuidos na composição deste cadastro ou erros cometidos na sua elaboração e atualização podem resultar em uma caracterização equivocada do sistema agroprodutivo e na adoção de medidas inadequadas na gestão de riscos. O surgimento ou desaparecimento de propriedades e explorações pecuárias sem razões óbvias e claras, por exemplo, provocam alterações perniciosas ao cadastro e, consequentemente, perdas no controle do espaço agroprodutivo. Qualquer atividade pecuária sem conhecimento do SVO pode representar riscos sanitários às populações animais da região, já que podem escapar às ações de vigilância. Com base no SUASA, as instâncias locais são responsáveis pelo cadastro agropecuário e por sua permanente atualização. Atualmente, para se manter um cadastro agropecuário adequado, o SVO deve considerar alguns princípios, como dispor de sistema de informação confiável, auditável e monitorado continuamente pelos diferentes níveis do sistema, manter bases de informações padronizadas, completas e atualizadas regularmente, incorporar tecnologias de informações que permitam a integração eficaz de todas as instâncias locais do sistema, exigir um georreferenciamento da unidade para concluir o cadastro de um estabelecimento e disponibiliza essa informação no Sistema Nacional de Informação. Será extremamente importante revisar e incorporar nos cadastros dados úteis que permitam melhorar a caracterização de fatores de risco e o delineamento de uma vigilância de febre aftosa mais dirigida, tais como lotação animal, condições de instalações para manejo, identificação de produtores com propriedades em outros estados ou países, geolocalização da unidade epidemiológica, entre outros. Fortalecer os mecanismos de controle nacional da movimentação de animais susceptíveis à febre aftosa, seus produtos e subprodutos. Esta operação está diretamente vinculada à anterior, sendo uma um reflexo da outra, pois não existirá um bom controle de trânsito de animais se não houver o mesmo com o cadastro e vice-versa. O trânsito de animais e seus produtos é reconhecidamente uma das formas mais importantes de transmissão de doenças. Assim, o fortalecimento desses mecanismos tem relevante valor na caracterização da pecuária de uma determinada região, além de estar intimamente associada à definição de risco sanitário e introdução de agentes patogênicos a uma determinada região. Aqui no Brasil, esse controle segue com grandes desafios devido à alta variabilidade e dinamismo dos sistemas produtivos e até mesmo a grande extensão territorial do país pode dificultar o deslocamento do produtor para obter a GTA ou o trabalho de fiscalização. Ademais, as restrições normais e os fatores econômicos diretamente envolvidos são elementos importantes que precisam ser considerados no controle de trânsito. Em função dessas realidades e a importância na prevenção de difusão de doenças, esses mecanismos de controle de movimentação precisam ser constantemente ajustados de maneira a favorecer resultados para a vigilância. Para isso, é fundamental que cada unidade federal busque melhor monitoramento e análise de dados no trânsito de suas espécies. Essas fiscalizações devem priorizar pontos críticos identificados a fim de favorecer o trânsito, coibir ou interceptar o irregular. Fortalecer o sistema de vigilância nacional para a febre aftosa. A informação de qualidade obtida a partir da vigilância é um componente essencial para a gestão dos programas sanitários e direcionamento das medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças de interesse público. Para isso, é necessário um acurado mecanismo de coleta de dados, promovidos de modo consistente com a regular e oportuna elaboração dos informes, relatórios e mapas para a comunicação das informações aos interessados. Para a febre aftosa, a sensibilidade do sistema de vigilância se destaca como um atributo de relevância, já que está associada à oportunidade de rápida resposta de detecção de mudanças na condição sanitária da população e passa pela adequação das capacidades estruturais das unidades dos sistemas e às suas necessidades reais.
Fortalecer o Sistema Nacional de Informações Zoossanitárias, que é um conjunto organizado de pessoas, elementos, dados e recursos que interagem entre si, a fim de subsidiar as ações, estratégias e políticas que possibilitam conhecimento da realidade de campo para formular e avaliar as políticas e ações de saúde animal. Para aumentar o desempenho em informações zoossanitárias, os SVs devem utilizar recursos de processamento eletrônico atualizado e até mesmo interagem com outros sistemas de gestão agropecuária, podendo até promover parcerias com universidades e centros de pesquisas que possam contribuir no processo. Fortalecer o diagnóstico laboratorial para doenças vesiculares. Esse diagnóstico laboratorial, principalmente para a febre aftosa, desempenha um papel fundamental e decisivo no âmbito do programa, particularmente com a perspectiva de ampliação da zona livre sem vacinação, pois se apresenta como um suporte imperioso à manutenção da vigilância epidemiológica regular, sobretudo nas investigações de suspeitas e intervenções emergenciais. Também é válido lembrar que um bom diagnóstico começa com uma boa coleta de amostras. Para isto, está prevista a capacitação dos profissionais do SVO de todo o país. Realização da transição de zona livre de febre aftosa com vacinação para sem vacinação no país. Critérios para a transição. O objetivo dessa operação é definir os critérios ou requisitos mínimos que devem ser considerados para uma transição segura de um estado para o outro no Brasil. É um processo temporário e compreende uma série de etapas onde os resultados e conclusões sobre a capacidade da zona envolvida para iniciar ou não a transição implicarão na tomada de decisão final. É importante lembrar que o início do processo de transição, propriamente dito, é marcado pela comunicação do MAPA à OIE sobre a decisão de suspender a vacinação contra a febre aftosa na área envolvida. Organização geográfica para a transição. Para melhor gerenciar os processos de transição, as unidades federais foram organizadas em 5 grupos chamados de blocos. Nos blocos 1 e 2 estão as unidades da região amazônica, onde o Acre encontra-se no bloco 1 e o Amazonas e o Pará, por exemplo, no bloco 2. No bloco 3 estão as unidades da região Nordeste, no bloco 4 as da região Central e no bloco 5 da região Centro-Sul. Para essa organização, inicialmente, foram considerados os resultados das análises de distribuição espacial dos rebanhos susceptíveis à febre aftosa e movimentação animal no país entre 2014 e 2015, a relação de interdependência encontrada na movimentação animal e a aplicação do algoritmo de detecção de comunidades em redes complexas. A partir da análise do comércio interestadual, foram desenvolvidos 2 grupos de indicadores para determinar a importância desse comércio para cada unidade federal. Indicadores de exportação e importação e indicadores de dependência e escoamento de abate. E esses resultados se apresentaram mais elucidativos para a movimentação de bovinos. A partir daí, poderá ser montado um cronograma para a transição. Durante a execução do plano, poderá ser avaliada a necessidade, possibilidade e oportunidade de antecipar ou adiar o processo de transição individual ou coletivo em qualquer dos blocos organizados. Então, vou dar continuidade ao trabalho, falando um pouco sobre a sustentação financeira do plano. Então, a realização desse plano estratégico, ele depende de um financiamento tempestivo e suficiente. É por isso que o financiamento tanto do setor público quanto do setor privado é indispensável para a realização do projeto. Então, o Panaftosa, em 2015, falou que talvez a febre aftosa seja a doença com maior impacto econômico, em decorrência de custos e investimentos elevados, que exigem altos investimentos para manter o programa e custear as ações de vigilância e de prevenção. Então, o MAPA e os governos estaduais devem garantir o fluxo contínuo e suficiente de recursos, já que sem eles torna-se inviável o andamento do projeto e pode-se perder os esforços e as atividades que já foram realizadas. Então, sem os recursos financeiros, todo o esforço já empregado para conquistar o status sanitário de livre de febre aftosa, eles podem ser perdidos. Então, manter e aumentar os recursos para o programa pode contribuir para a economia do país, pois caso o programa prospere e o país consiga adquirir o status de livre de febre aftosa, isso vai chamar a atenção do comércio internacional e esse status ele vai ter um papel fundamental nas negociações. Então, ainda sobre os recursos, muitos aspectos ainda precisam da atenção das autoridades, como a redução dos recursos para o programa, fortalecimento das parcerias público e privada e outros aspectos.
Assim como o financiamento público, o privado ele também é de suma importância para a gestão do plano. Essa participação ela tem se mostrado efetiva nas aquisições de vacina, realização das vacinações, e essa atividade ela tem tido sucesso porque ela já vem sendo feita há muito tempo. Então, os estabelecimentos produtivos, como a própria vacina contra a febre aftosa, são bens de participação privada, mas que são de interesse público, já que elas geram benefícios também à sociedade. Bem, com o sucesso deste programa, seria retirada a vacinação, que já reduziria-se um custo de 150 milhões de dólares por ano, e essas verbas elas já poderiam ser destinadas a outros fins dentro do programa. Então, essa aliança dos setores, ela deve ser feita de maneira organizada, porque tudo que venha a ocorrer, tanto de maneira positiva quanto negativa, vai impactar ambas as partes. Então, assim como no setor público, no setor privado, alguns aspectos também precisarão ser avaliados, como, por exemplo, meios para estruturar um fundo privado nacional sem que haja quebras ou prejuízos, levando em conta assim, os impactos de cada setor e os riscos em relação à febre aftosa. Para que haja o sucesso deste plano, tem que haver um comprometimento político do Serviço Veterinário Oficial, disponibilidade de recursos, boa gestão e outros aspectos. A gestão ela é dividida em 3 instâncias, a central, intermediária e a local. Na gestão central, ela vai contar com a participação, vai estar a cargo do Departamento de Saúde Animal, que vai se articular com outras áreas do Ministério da Agricultura, a instância intermediária do SUASA, que vai ter o objetivo de planejar, executar e avaliar o funcionamento das ações. A instância intermediária ficará a cargo dos serviços veterinários estaduais, que assim como o Departamento de Saúde Animal, também vai criar uma equipe gestora, contando com a participação também das Superintendências Federais de Agricultura. As instâncias locais, ela está a cargo da unidade veterinária local, com o suporte total das instâncias intermediárias. Só que para a unidade veterinária local ter uma participação social no desenvolvimento das suas atividades, elas têm que estar a par de tudo que vai estar ocorrendo nas outras instâncias sobre o plano. Então, essa é a imagem esquematizada das instâncias, como a gente viu no slide anterior, que conta aí com o Departamento de Saúde Animal, o Serviço Veterinário Estadual e as unidades veterinárias locais. O monitoramento ele vai permitir uma avaliação efetiva do cumprimento das ações e resultados ou objetivos alcançados, mas isso só vai ser possível se seguirem a organização mostrada na imagem anterior. Para a realização deste plano, deve-se ter um sistema informatizado, porque vai ser possível prever as informações para avaliar e monitorar esse programa. O Departamento de Saúde Animal ele vai organizar um suporte operacional para melhorias na gestão do plano. Então, anualmente vão ser feitos fóruns estaduais para discutir sobre a execução do plano em cada estado e, por fim, será organizado um fórum nacional bianual para poder discutir os aspectos de maior relevância e impacto a nível nacional. Então, essas são as referências e obrigada pela atenção.